A pessoa tem a vida toda normal, mas quando ela está diante daquele objeto específico, parece que é uma onça. Ela interpreta como se fosse uma onça e tem a crise de ansiedade. Se poupar é se perder. Como a gente viu, na ansiedade, o nosso corpo acha que tem uma ameaça, certo? Então, primeiro quadro de ansiedade, fobia específica. Como o próprio nome diz, a pessoa só tem aqueles sintomas ansiosos na presença de um objeto específico ou uma situação específica. Como, por exemplo, fobia de altura, fobia de injeção. A pessoa tem a vida toda normal, mas quando ela está diante daquele objeto específico, parece que é uma onça. Ela interpreta como se fosse uma onça e tem a crise de ansiedade. Muito bem. Transtorno do pânico. A gente tem 3 coisas no transtorno do pânico. Os ataques do pânico, que são crises muito intensas de ansiedade, que tem tudo aquilo que eu falei de sintoma, taquicardia, falta de ar, tremor, sensação de morte iminente. A pessoa tem certeza que ela vai morrer. E é muito comum que pacientes que têm um ataque de pânico, principalmente as primeiras vezes, procurem o hospital, porque ela literalmente acha que está morrendo. Depois que ela tem o primeiro ataque de pânico, ela passa a apresentar ansiedade antecipatória, que é um medo, uma preocupação excessiva, achando que a qualquer momento ela pode ter outro ataque de pânico. Ela começa a ter medo do medo. E o terceiro sintoma, o terceiro critério, é esquiva fóbica. A pessoa passa a evitar locais e situações que ela acha que seria provável de ter um ataque de pânico. E isso começa a impactar na vida dela. Então a gente já está reparando a diferença entre os quadros. Agorafobia. Ágora é aquelas praças públicas gregas que reuniam muitas pessoas, né? Então, o agorafóbico, ele tem medo, ou ele tem crises de ansiedade, toda vez que ele está em locais ou situações que ele acha que seria difícil escapar ou obter ajuda. Vamos lá. Eu quero que vocês prestem atenção em cada tipo de medo, em cada quadro de ansiedade. Transtorno, agora que eu lembrei que eu tenho que... Vamos lá, fobia específica, transtorno do pânico, agorafobia, transtorno de ansiedade de separação, um quadro de ansiedade em crianças. A criança tem uma crise de ansiedade toda vez que ela acha que ela vai se separar das figuras importantes ou figuras de apego, ou quando ela acha que tem algum risco de acontecer alguma coisa com essa pessoa. Então, às vezes, a criança começa a ter crise de ansiedade na hora de ir para a escola, que vai se separar das figuras de apego. Ou quando o pai vai viajar, ele morre de medo do pai morrer no acidente, por exemplo, ou medo de ser sequestrado, ou coisas assim. Percebe que o medo está mudando? Aqui já é um outro tipo de medo. Transtorno de ansiedade social, popularmente conhecida como fobia social. A onça dessa pessoa é estar numa situação como a que eu estou agora. Quando a pessoa acha que ela pode ser avaliada por terceiros. Então, essa pessoa pode ter crise de ansiedade, por exemplo, quando ela vai comer no shopping, porque tem gente vendo ela comer. E ela morre de medo de passar vergonha, ou ser ridícula e ser avaliada por terceiros. Ou então, em momentos de performance, como numa palestra, por exemplo, a pessoa morre de medo do que cada um está achando de mim neste momento. E a pessoa tem uma crise de ansiedade. Percebe como o medo mudou? E, finalmente, o famoso TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Ele é o contrário da fobia específica. Fobia específica, crise com um objeto específico. TAG, generalizada. Tudo é uma onça para essa pessoa. A qualquer momento ele pode ter sintomas ansiosos.